Acompanhe, pois, a leitura que será feita no capítulo 7 de Eclesiastes, do verso 1 ao verso 14, onde diz assim: melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquele se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente que o arrogante. Melhor não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida aos que possuem, ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Oremos. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, e obrigado, Pai, por esse momento que nós temos para estudá-la. Com Teu Espírito, ilumina-nos para que possamos compreendê-la de maneira correta, e que o Senhor mesmo esteja tratando a cada um de nós, segundo o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos das coisas difíceis a respeito da Bíblia, muitas vezes nós pensamos sobre doutrinas e coisas dessa natureza que faz-nos muitas vezes não compreender bem como tudo acontece na mente de Deus. Mas quando nós começamos a pensar nos ensinamentos bíblicos e como eles devem ser experimentados na vida cristã, nós chegamos à conclusão de que nada é mais profundo do que sair da teoria da Escritura para a prática. Nós somos, pela graça de Deus, encontrados em Cristo Jesus como salvos, mas somos feitos assim para que possamos viver os propósitos de Deus. Quando nós vamos estudar aqui agora, o nosso desejo é entender por que o autor, que é Salomão, repetidamente ele usa a palavra melhor. É como se ele dissesse alguma coisa boa, mas a outra é melhor. E ele vai repetir isso continuamente durante todo o texto, nos dando a ideia daquilo que devemos buscar. Algumas dessas escolhas são ruins, e algumas dessas escolhas são boas, ou pelo menos melhor. E o ponto básico desse texto é nos levarmos a compreender o que Deus tem de melhor para nós. A grande dificuldade é, o padrão de Deus difere e muito dos nossos padrões, do que é bom e do que é melhor. E nós seremos, sem sombra de dúvida, desafiados a compreender isso a partir do texto. Aqui é Salomão falando, o pastor falando. Essa é a postura que ele toma nesse livro. E esse livro de sabedoria, Salomão está falando da sua própria experiência, da sua própria vida. Depois de ter vivido situações as mais diversas na sua história, ele chegou à conclusão de que muitas coisas que ele viveu, que ele se esforçou, que ele deu tudo, não passava de vaidade, de algo vazio,
E lá na frente ele encontrava uma resposta de Deus que dizia que algo bem mais simples, ou que ele não tinha pensado, era melhor para a sua vida. E aqui nesse texto ele faz um resumo disso. No final da carta, do livro, ele nos traz a ideia do que realmente Deus deseja para a sua vida. E tem a ver com temor, tem a ver com depender de Deus, e tem a ver com obediência ao Senhor. Salomão tem a preocupação de nos dar uma noção dos melhores valores da vida cristã. E aqui ele faz uma lista a respeito desses valores. Como, por exemplo, o que vamos estudar? Ele fala do valor de uma boa reputação, ou um bom nome. Ele vai nos falar no verso 2 ao verso 4 sobre o valor de lamentarmos e de nos entristecer. No verso 5 ao verso 7, ele vai nos falar do valor de uma repreensão honesta. Depois do verso 8 ao verso 10, ele fala-nos do valor da paciência. E logo em seguir, nos versos 11 e 12, sobre o valor da sabedoria. E finalmente, o valor da aceitação daquilo que Deus, por bondade, nos dá. Então é exatamente isso que nós vamos perceber aqui no texto. E a primeira coisa que ele nos mostra no verso 1 é que existe um valor muito precioso na boa reputação. Ele diz: melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Essas duas afirmações, elas são juntadas, elas precisam ser vistas juntas. Parecem-nos ser duas coisas meio que separadas, mas não são. Observem bem que o que ele está querendo dizer é que é melhor uma boa reputação do que um unguento bom, e a ideia do unguento bom é do cheiro bom, de um cheiro que sai de fora. Isso refere-se a uma boa reputação. A boa reputação, ela é melhor do que um aroma bom. Você pode cheirar bem, você pode ter algo agradável, que faz com que as pessoas queiram ficar perto de você, mas o aroma agradável de uma boa reputação é extremamente melhor. Essa ideia aqui é de você poder viver até mesmo com um aroma ruim, um odor corporal ruim, e que isso, quando você vive assim, é muito ruim, mas é muito pior você viver com uma reputação ruim, com uma má fama. Uma reputação é uma qualidade que nós normalmente não avaliamos até que nós perdemos ela. Nós normalmente não sabemos o quanto somos valiosos até que uma situação difícil coloca-nos para sermos verdadeiramente avaliados. E aí nós corremos o risco de termos uma má avaliação. É importante que entendamos que nós não nascemos com uma reputação boa. Nós nascemos com uma carinha bonitinha, talvez não tão bonitinha, mas meio amassadinha, né, doutor Pedro? Aquela criança que a gente olha, mas por tanto amor nós vemos todas as belezas possíveis. E aí depois vai acontecendo, é aquele cheirinho gostoso de neném, e nós vamos gostando daquilo, mas isso não é boa reputação. Reputação é algo que se constrói, não vem automaticamente, vem com o passar do tempo, vem com o realizar da nossa história. E uma vez que essa reputação é arruinada, é comprometida, ela é de alguma forma levada a ser percebida como não boa, é extremamente difícil você consertar essa reputação. E isso nos traz a segunda argumentação que o texto traz, que complementa e diz: e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Como que isso se relaciona ao valor de uma boa reputação? O que Salomão está querendo dizer aqui é que uma boa reputação não importa no dia do seu nascimento. E ninguém vai se preocupar com isso nesse momento. Mas uma boa reputação, ela importa no dia da sua morte. Porque no dia da morte, você vai entender qual é a sua reputação pela forma com que as pessoas reagem.
pela forma com que os seus parentes reagem. E é tão fantástico quando nós vemos algumas pessoas que, pela graça de Deus, vivem a graça de Deus revelada na palavra como sendo aquela que é prática, é cotidiana. E essa pessoa agora é olhada e as pessoas admiram o que Deus fez na vida dessa pessoa e através dessa pessoa. E alguém chega para você e diz: esta pessoa foi importante para mim. E o conforto que isso traz ao coração dessa família enlutada. A boa reputação, ela é vista na hora certa, na necessidade certa. E ela tem que ser guardada. Ela é mais do que a aparência, do que um cheiro bom que acaba. Por mais que você use um perfume que é quase 100% somente essência, vai passar um tempo que ele vai acabar. Ele vai perder o seu valor. Um tempo atrás, numa viagem, eu tive a oportunidade de ir num lugar que fazia perfumes egípcios. Eu achei fantástico aquilo. E eram essências. E eu estava escolhendo uma das essências, e eu vi o preço, pensei, vai vir uma baita de uma essência. Um baita de um vidro, e na verdade veio um vidrinho de essência. E eu fiquei meio decepcionado com o tamanho da essência, mas ela era concentrada, bastava um pinguinho que o cheiro iria ficar durante muito tempo. O texto diz, não adianta, com o tempo, mesmo sendo essência, vai passar. Mas a boa reputação, ela permanece. Ela é capaz de enfrentar situações adversas, porque ela foi desenvolvida, ela foi aprimorada pela palavra de Deus e o Espírito do Senhor. Por isso que Salomão diz que é muito importante esta reputação. O texto também fala de um outro valor. O valor do lamentar e o valor do entristecer. O texto diz, melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Mais uma vez, parece que o texto corre contra certos princípios de valores que nós temos no mundo. Completamente. A maioria das pessoas prefere ou preferiria ir para uma casa onde existem festas. E talvez você poderia estar pensando isso também. Do que ir para uma casa onde existe o lamento, a dor. Nós vivemos no tempo onde as coisas difíceis, as coisas dolorosas, nós tentamos fugir delas. Nós não gostamos muito de ficar olhando para elas. Nós até criamos uma capa ao redor. Isso se chama escapismo. E nós vivemos esse tempo. O tempo de nos escondermos das coisas que não nos agradam e que nós não queremos enfrentar de frente. E nós, às vezes, não desejamos que os nossos filhos mesmos saibam das coisas ruins que estão ao redor e ficamos tampando os seus olhos, como se isso estivesse sendo capaz de fazer com que a realidade mudasse. Mas ela não muda. Nós vivemos esse tempo. Nós temos muitos parques de diversões que são construídos para que as pessoas possam fugir da vida como ela realmente é. Não que o parque não possa ser um tempo de prazer, mas ele não pode ser um tempo de fuga. O que o pastor Salomão está dizendo aqui é que é melhor ir para a casa do lamento que para a casa das risadas. Agora, como que isso se discerne? Como isso é possível? É possível porque todos nós vamos, eventualmente, terminar na casa do lamento. Nenhum de nós vai sair desta possibilidade, porque esse é o caminho de todo homem. Morte é o destino de cada um de nós, tanto a nossa como de alguém que está perto de nós, morrerá. É inevitável, e aquele que não se acostumar, se familiarizar com a realidade e ficar sempre fugindo da realidade, de lamentar, haverá um tempo muito mais difícil para controlar quando ele tiver uma perda.
Quando ele fica vivendo na fantasia e não na verdade. É interessante que Deus nos ensina tanto com momentos difíceis, quanto com momentos fáceis e momentos bons. Mas ele diz aqui que é melhor nós entendermos o valor desses momentos difíceis, porque neles nós podemos olhar para trás e nós podemos olhar para frente. Se nós olhamos para trás e vemos as dificuldades, e se chegamos até um lugar, nós podemos dizer: louvado seja o Senhor, porque eu cheguei até aqui. E se eu olhar para frente e tiver a certeza da salvação que é dado como promessa àquele que crê, nós temos a eternidade como esperança e alegria de alma. Mas aquele que não tem nenhuma coisa positiva e nem outra negativa, que ele não tem nenhuma condição de lembrar se algum dia ele pôde estar na presença do Redentor, porque isso nunca aconteceu. Ele nunca creu, a sua expectativa é ruim. E ele vai para o inferno. A grande verdade é que o homem sábio, diz o texto, ele compreende a brevidade, a pequenez da sua vida. Ele não vive como se sua vida na terra durasse para sempre. Nem se esconde como aquele animal que põe a sua cabeça dentro de um buraco para não ver a avalanche que está acontecendo lá fora. Ele entende a realidade e nisso ele se difere do tolo. O sábio se prepara. O sábio, ele age de maneira correta. A sua mente entende o valor da casa do luto e da casa da alegria. Há poucos dias atrás eu tive a oportunidade de estar em 2 velórios num único dia em um casamento. Não é a primeira vez que tenho a oportunidade de algo tão difícil assim. Não é tão simples você sair e deixar o seu coração ser transformado numa situação e outra e viver cada uma delas. Mas o texto está dizendo que a gente, ao viver essas coisas, a gente tem que ter prazer em tudo. Como é que isso é possível? E essa foi a pergunta de um irmão que estava no primeiro velório e me via correndo para casa porque eu tinha menos de 2 horas para me preparar para o casamento. E a minha resposta para aquele irmão é que quando eu estou no velório e eu tenho a oportunidade de abrir a palavra do Senhor e lê-la como resposta e esperança, e tenho a oportunidade de falar a respeito do Espírito Santo, que é o Consolador, e que consola o coração daquelas pessoas com a verdade, e as desafia com a esperança da vida eterna, se elas também crerem em Jesus como aquele que está ali morto. Eu me sinto feliz, porque aquelas pessoas têm o conforto de Deus, e eu fiz o papel que Deus me deu a fazer como crente, de testemunhar a respeito de uma verdade que é boa em qualquer situação, e traz respostas a qualquer circunstância, e também, e muito fortemente no luto, na dificuldade. E quando você chega no casamento, é tudo diferente, todos bem alinhados, bem cheirosos, bem polidos, cheio de brilho, flor, cheiro, vistas, olhos brilhando e coisa dessa natureza. E tudo que acontece ali, acontece como um culto agradável ao Senhor, onde aquelas pessoas estão se ajuntando para serem marido e mulher, mas para também cumprirem o propósito de Deus na palavra do Senhor como marido e mulher. E eu sinto alegria naquilo também, porque isso faz parte. Nós precisamos entender que tudo tem propósito diante dos olhos de Deus. E aqui o texto diz que é muito melhor nós sabermos viver o momento do lamento e o momento da tristeza. Porque no momento da tristeza, nós crescemos. Deus permite as tribulações para o fortalecimento da nossa alma. E nós precisamos entender isso. A própria palavra nos adverte a respeito desse assunto. É frequentemente na tristeza e no lamento que nós aprendemos as lições verdadeiramente importantes na nossa vida. Então esse negócio de tampar os olhos e esconder da realidade não nos faz crescer. Outra coisa que Salomão traz no texto como algo valoroso
ele fala do valor de uma repreensão honesta. Diz o texto, verso 5, é melhor ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isso é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Quantos dos irmãos aqui gostam de ser repreendidos? Nem o dedinho levantado? É claro, ninguém gosta de ser repreendido. Ninguém. Essa é a grande verdade. Todos nós detestamos que alguém aponte o nosso erro e diga, você está errando, ou você está errado. Mas, se nós fomos advertidos, questionados, no erro, nós temos a oportunidade de aprendermos e consertarmos para fazermos melhor do que aquilo que faríamos. A advertência, ela protege. Nos protege de fazer o que é ruim e ser chamado de tolo. Quando Deus nos adverte com a sua palavra e nos mostra a verdade, Ele faz isso através da sua palavra, ou alguém que testemunha a palavra e prega a palavra, ou alguém que aconselha com a palavra, e eu não sigo aquilo, eu estou agindo como um tolo. Mas quando a palavra é colocada diante de mim, e vem como alguém que quer me ensinar, me repreender, e o texto diz repreensão do sábio, ou seja, aquele que traz a sabedoria, a verdade. Puxa vida, isso me protege, isso me faz não cair no buraco, e talvez não levar outros para o buraco. Se você olha no verso 5, o texto vai falar sobre o sábio e o insensato, e o texto diz, é melhor ouvir o sábio. No verso 6 diz que o foco está no insensato, e diz, ouvir o tolo é doloroso, ou insensato. E no verso 7 o foco está no sábio, diz, opressão e suborno tornam o sábio um tolo. Ou seja, alguém pode até ser sábio, mas se ele não for sábio também para ouvir a repreensão, ele acaba se tornando um tolo. A loucura mencionada aqui no verso 7 é algo muito sério. Esse endoidecer aqui. E nós precisamos nos proteger contra isso. Existe um valor muito grande nessa situação aqui, que nós devemos entender que não devemos viver nem a opressão, nem a loucura, nem o suborno, e muito menos a corrupção. Logo depois o texto nos fala do valor da paciência. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Para a gente chegar ao fim, nós temos que passar por alguma coisa. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, por que foram os dias passados melhor do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Nós vivemos numa sociedade oriental, que perdeu o gosto para a paciência e o investimento longo há muito tempo. Nós vivemos no tempo do rápido. Nós queremos tudo agora. É essa a ideia do mundo contemporâneo. Nós almejamos, quem gosta de café, compra uma máquina de café que faz imediato. Gostamos de café instantâneo. Nós comemos, e para uma comida rápida nós vamos no fast food. Comida rápida. Nós queremos uma situação e uma satisfação imediata. O entretenimento, ele também tem que ser imediato, ele tem que ser rápido, num toque de enter no computador, e aí as coisas acontecem. Eu não sei quantos computadores eu já tive na minha vida, sinceramente eu não tenho a menor noção. Os nossos computadores, os nossos modems, eles têm que ser cada vez mais rápidos. E nós detestamos a ideia de esperar por qualquer coisa.
Lembra do modem antigo? Pim, pom, aquele negócio todo. Aquilo era horrível. Aquilo fazia a gente gastar um tempão e a gente achava que está tudo bem. Até que alguém fala, olha, tem um modem agora diferente. Um modem rápido, era rápido para aquela época. E agora o rápido já é outro. E amanhã será outro. E a gente pega o computador da gente e diz, mas que porcaria, não presta para nada. Mas essa porcaria ficou na sua frente durante 4 anos e te ajudou a ganhar dinheiro no seu trabalho e tudo mais. Mas sabe por que isso acontece? Porque os valores, eles estão ligados à movimentação, e essa movimentação, ela é rápida, nós não temos paciência. Nós não aguardamos. No verso 8 diz que a paciência de esperar antes do fim, e que nós devemos ter a primazia da paciência sobre o orgulho. No verso 9, o texto fala que a raiva é o oposto da paciência, e que a raiva reside no tolo. Já no verso 10 diz que a paciência com o presente é oposta ao desejo do passado, e que a impaciência não é próprio do sábio. E é isso que nós vamos ver agora. Primeiro, lembre-se que o fim de um problema, de um assunto, é melhor do que o seu começo. Ninguém jamais ganhou uma corrida porque simplesmente saiu na frente na hora da largada. Pode até ser que venha a ganhar, mas isso não determina que ele ganhou. Sair na frente significa que ele tem uma saída boa, mas de repente tem alguém que tem uma crescente durante o percurso muito maior do que na saída. Ele sai devagar, mas depois que ele engata certas marchas, ninguém o pega. Porque, na verdade, o vencedor é aquele que passa em primeiro lugar pela bandeira de chegada. Aquele que termina a corrida em primeiro lugar. Não adianta sair correndo, ser impaciente. Eu tenho que planejar a corrida, eu tenho que planejar a jornada, eu tenho que fazer isso e no devido tempo fazer as coisas acontecer com paciência. Você lembra que o semeador, como diz a parábola, ele sai jogando sementes pelo caminho? E enquanto faz isso, a semente cai aqui, cai ali, cai acolá. O crescimento iniciou em vários solos diferentes, mas um único completou a viagem para chegar na colheita. As outras sementes não cumpriram aquilo que deveria cumprir, não estavam em situações de vitória, por isso não venceram. E nós precisamos entender que o fim de um problema, de um assunto, é melhor do que o começo. E com isso nós devemos desenvolver a paciência. E é isso que Salomão está dizendo. Paciência de espírito é melhor do que arrogância de espírito. Qual espírito é um e qual espírito é outro? Segundo Gálatas capítulo 5, o espírito é aquele que é paciente e nos ensina a longanimidade. Mas o mesmo texto de Gálatas capítulo 5 diz que a altivez e a ausência de domínio sobre si mesmo é algo da própria carne ou natureza caída. O contraste aqui é incomum. Quando nós pensamos em um espírito arrogante, nós não pensamos em orgulho, não é verdade? O oposto de orgulho, o que é? O oposto de orgulhoso é humilde. Mas aqui o texto está dizendo que o oposto de orgulho é paciência. Sabe por quê? Porque a paciência é alguma coisa que está ligado à humildade. A paciência está intimamente ligada à humildade. Pessoas orgulhosas são, por natureza, impacientes. São aquelas pessoas que se veem acima dos outros. Eles pensam que têm tudo sob controle e ficam impacientes com qualquer um que possa afetar os seus propósitos privados. Ele começa a ficar nervoso. Ele começa a não querer conviver, porque o que passa na mente dele é: eu sou mais importante do que você, então eu vou ser impaciente com você. Nossa, como você é tolo, como você pensa devagar, como você não entende nada. Como
Como a sua cabeça é desse tamanhozinho. Você já percebeu como que uma pessoa orgulhosa é intolerante? O que acontece? Ele entende que aquilo que vem contra si mesmo é uma afronta à sua dignidade. Dignidade que ele gosta de levar à frente. Cuidado, porque a paciência que vem do Espírito de Deus é muito melhor do que a arrogância que vem da carne caída. É isso que está dizendo Salomão. Ele diz: não se apresse em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Há uma correlação entre impaciência e uma tendência para raiva. Raiva aqui seria a ira. Pessoas impacientes são normalmente pessoas iracundas, que ficam raivosas rapidamente. É uma pessoa brava, ela é tola, ela é louca. Isso traz uma progressão. Quando a Bíblia nos mostra a respeito de sentimentos humanos, ela vai nos dar a seguinte sequência. Ela vai dizer que normalmente quando nós convivemos com alguém, e essa pessoa faz algo que nós não gostamos, nós ficamos tristes. Mas quando essa tristeza ela é fomentada no coração, isso vira mágoa. E essa mágoa, quando ela vai sendo aquecida ali dentro, fervida ali dentro, ela vai virando amargura, coisa azeda, coisa ruim, que dá gosto ruim na boca, dá dor de cabeça, não dá vontade de conviver com. E essa pessoa, por causa disso, ela começa a pensar sobre esse assunto e começar a buscar razões pelas quais ela pode manter a sua arrogância, a sua amargura. E essa pessoa começa a agir como uma pessoa irada. O iracundo é aquele que começa a colocar razões para a sua amargura, ao ponto de pensar até mesmo numa atitude de revanche, porque eu estou revoltado contra. E até perde noção de quem é. E normalmente essa pessoa pode fazer coisas loucas, tolas, como Caim fez. Ele ficou triste, magoou-se sem ter razão. Deus disse para ele: você não tem direito de estar desse jeito, cumpre a você dominar isso. Ele colocou mais razões na sua mente com a sua ira, e ele cometeu uma loucura, ele assassinou seu irmão. A ira, ela é alguma coisa que acontece na vida de uma pessoa, que vai salientando as dificuldades dos relacionamentos, ao ponto de estar à mercê de loucuras, de fazer coisas que jamais pensou que poderia fazer. Sendo assim, o orgulho gera impaciência, a impaciência gera raiva, e a raiva gera loucura. É isso que Salomão está dizendo. O oposto também é verdadeiro. O humilde, diz ele, é paciente. E aquele que é paciente, ele vive em paz. E no final, ele demonstra que é um homem sábio. Foi isso que Salomão aprendeu com a vida. E provavelmente ele deve ter tido momentos de orgulho, de impaciência, de raiva, e talvez até mesmo se chamar de tolo ou louco. Mas ele aprendeu. Jamais digas: por que foram os dias passados melhores do que estes? Verso de número 10. Pois não é sábio perguntar assim. Nostalgia é um negócio que pode ser divertido, mas não quando o passado traz descontentamento com o presente. Um tempo atrás eu estava em Minas conversando com uns antigos amigos meus, amigos de adolescência e começo da mocidade. E a gente começou a gostar da conversa e estava sorridente que só. Quando eu vi, eu estava rindo da nostalgia. E eu não estava rindo de coisas boas, para o padrão que Deus me dá de vida hoje, o padrão de um crente. Porque naquele período, com aqueles amigos, o que eu fazia é coisa de só pensar e comentar com vocês, me fazem ficar corado. E eu estava me alegrando
das farras. O que Salomão está dizendo aqui, que a nostalgia, mesmo que ela seja divertida, ela tem que trazer para mim descontentamento se eu estou vivendo diferente daquilo. Às vezes eu fico achando tão bom coisas que já passaram e hoje Deus me deu coisas muito melhores. Eu não vejo nenhuma esperança pelo futuro das pessoas que dependem da frivolidade da mocidade, ou que dependem de alegria, da nostalgia de coisas loucas que fizeram na vida. Nós precisamos entender isso. Outro valor que o texto nos traz, no verso de número 11 e 12, é o valor pela sabedoria. E diz o texto: boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A tradução que nós lemos diz assim, no verso 11 e no verso 12: boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Existe uma ligação aqui no texto entre sabedoria e riqueza. Quase como que sabedoria sendo comparado com riqueza, e dizendo que isso traz proteção, dando a ideia de que ambas são boas. Diz o texto: é bom ter sabedoria e é bom ter riquezas. E o texto dá uma ideia de que é bom ter as duas coisas. Tudo bem. Mas o texto vai caminhando e nos dando algumas diferenciações a respeito desse assunto. Ele diz: sabedoria é bom, a herança é bom. Tendo os dois, ambos, é bom e uma vantagem. Ele diz: sabedoria protege. A riqueza também traz certas proteções. Mas depois diz: a sabedoria protege as vidas dos possuidores. O dinheiro não consegue fazer isso. O dinheiro não protege a sabedoria. Ter algo como dinheiro e não ter sabedoria é correr risco. Interessante que Paulo vai dizer a Timóteo que o princípio do mal está no dinheiro, que reside ali nele, dando a ideia daquilo que cresce aos olhos de ter alguma coisa. Tanto sabedoria como riqueza oferece uma certa proteção, mas a sabedoria oferece proteção de atos de tolice. A sabedoria, ela oferece proteção que a riqueza não oferece. A riqueza, ela oferece os tipos de proteção que dinheiro pode comprar. A pobreza da riqueza. Quando eu tenho dinheiro, eu posso me precaver. Porém, é uma vantagem que sabedoria tem em cima da riqueza. Sabedoria preserva a vida daquele que possui sabedoria, diz Salomão. Porque também sabedoria verdadeira, sabedoria que dá vida e que sustenta a vida, vem do Espírito de Deus. O homem sábio sabe alongar a sua vida através de uma vida inteligente, de uma vida segundo os moldes da verdade de Deus. Contudo, a Bíblia nos mostra que os ricos não vivem tanto. E basta nós olharmos os olhos e vamos ver como alguns desses ricos vivem cheios de dinheiro, e muitos deles cheios de angústias, de tristeza, de desesperança, sem realizações em várias áreas das suas vidas. E não são poucos aqueles que colocam as suas vidas em risco e até mesmo tiram as suas vidas. Porque o dinheiro é diferente de sabedoria. A sabedoria, ela traz vida, ela prolonga a vida. A sabedoria tem a ver com a graça de Deus sobre a nossa vida. Dinheiro também pode ser graça de Deus sobre a nossa vida, mas em alguns momentos pode ser instrumento seu para a sua própria desgraça. E Deus permite isso. Depois disso tudo, o texto termina com uma conclusão. E eu creio que o último valor que Salomão traz aqui no texto tem a ver com conclusão. E ele diz assim: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que está torto? No dia da prosperidade, goza do bem,
Mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. A última orientação de Salomão aqui sobre algo valoroso na nossa vida é o valor da aceitação daquilo que Deus dá. E o que Deus dá pode ser prosperidade, e Deus pode dar também dia da adversidade. Ele dá as duas coisas. E ele faz uma pergunta torta, uma pergunta retórica aqui. Pergunta retórica aí que exige uma resposta unânime. E a pergunta é: quem pode endireitar o que Deus torceu? A resposta unânime é: ninguém. Quando Deus faz uma coisa entorta, não tem quem põe de outro jeito. Ele quer que a coisa seja torta, ela vai ser torta. Se Ele quiser que ela seja direta, retinha, comprida, é do jeito que vai ser. Mas o que Ele fez é o que vai acontecer. Ninguém pode desfazer. Ele é o último fazedor. Ele é o último que coloca a mão. Há tempos quando nós devemos participar do jogo, pois isso não pode ser negado. Mas se lembre que é Deus quem joga as cartas. Nós jogamos os jogos, mas quem joga as cartas é o Senhor. É Ele que determina todas as coisas e não nós. Nós vivemos o que Ele tem preparado para a nossa vida. No dia da prosperidade, o texto diz: se alegre. No dia da adversidade, lembre-se que isso também veio do Senhor. E aí você lembra do apóstolo Paulo escrevendo escrevendo aos Filipenses, dizendo: em tudo dai graças. Já falou isso alguma vez? Já leu isso na Escritura? É mais ou menos isso que Salomão está dizendo aqui. Deus está no controle. Não há nada que ocorra na nossa vida que esteja fora do desígnio soberano de Deus. E isso é uma mensagem de conforto. Essa é uma mensagem gostosa de ouvir. Todas as coisas que ocorrem passam primeiro pelos propósitos de Deus e, consequente, pelas mãos dEle, para que tudo possa ocorrer. O texto não está nos falando de um fatalismo. Este não é um fatalismo, não é determinado de forma que você possa dizer: eu não tenho nenhum controle sobre a minha vida, eu não faço nada. Não é bem assim. Deus, Ele coloca os seus princípios, Ele nos habilita, mas quem faz somos nós, na força dEle, pela graça dEle, pelo poder dEle nós agimos, e ao fazermos isso, cumprimos o seu propósito, que jamais será frustrado. Nós só vivemos segundo a graça de Deus. Todas as coisas, tudo vem da mão de Deus, porque é Ele que nos fortalece. E aí vem, talvez, para a necessidade da oração, que diz: Senhor, conceda-me a coragem para mudar o que eu posso mudar. Aceitar aquelas coisas que eu não posso mudar. E sabedoria para saber qual a diferença do que eu posso mudar e do que eu não posso mudar. Talvez seja essa a necessidade que tenhamos nas nossas orações. De chegar e termos comunhão com Deus ao ponto de dizer: Senhor, isso aqui pode ser mudado? Me responda. O que o Senhor quer que eu faça? Senhor, responde, porque se eu não posso mudar, eu tenho que aceitar. Mas se eu posso mudar, me diz como. Mas acima de tudo, me dê sabedoria para eu entender a sua resposta. Qual é a sua vontade? E aqui está a resposta de tudo o que Salomão disse até aqui. Tudo. O valor de Deus é diferente do nosso. E nós só compreendemos os valores verdadeiros e que ficam para sempre, quando nós temos comunhão com o Senhor e a sabedoria dEle nos conduzindo. Porque na sabedoria de Deus, nós podemos compreender como ter alegria no luto, como sermos humildes e perseverantes,
como sendo aqueles que agradecem a Deus, tanto no muito quanto no pouco. É um grande desafio, e creio esse ser o maior desafio da vida cristã. O maior desafio da vida cristã não é entender a teologia. Nós vamos estudar e sempre vamos estar distantes do conhecimento pleno dela. Sabe por quê? Porque Deus é perfeito e a sua verdade é perfeita. E às vezes nós ficamos tão preocupados com isso que nos esquecemos que o que Deus deseja, acima de tudo, é que a palavra de Deus, simples e verdadeira, esteja sendo colocada no nosso coração com verdade, levando-nos a vivê-la a cada momento. O mais importante é isso. Talvez o mais difícil, mas é exatamente isso que Deus quer para a vida do seu povo, que é a sua igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos habilite para isso. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos e pedimos, ó Deus, que em qualquer situação da vida, o Senhor possa nos dar sabedoria para percebermos e entendermos, mas até mesmo para nos alegrarmos com as coisas certas. Ó Deus, a Tua vontade é aquela que traz alegria, e o Senhor mostrou ela aqui agora para nós bem diferente daquela que o mundo nos ensina. Por isso, ó Pai, esteja nos dando condição de compreender tudo isso, e nos dê condição de viver para o nosso bem, para a nossa alegria, para o Teu louvor, para a Tua glória. Em nome de Jesus, ó Deus, é que nós oramos. Amém.